Pode Hablar Podcast. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pode Hablar. Eu sou Henrique Augusto, graduando aqui do curso de Ciências Contábeis no Centro Universitário Uniesp. Eu me chamo Arthur Barros, sou estudante de administração, meio período. E estamos aqui hoje como entrevistada Maíra Vasconcelos, que falará um pouco sobre planejamento de marketing e composto de marketing. Por favor, Maíra, pode se apresentar? Boa noite, meu nome é Maíra Vasconcelos, sou professora há 20 anos da Uniesp, com formação em publicidade e um mestrado em administração de marketing. Ok. Sobre planejamento de marketing, professora Maíra, planejar é fundamental antes da execução de qualquer coisa. Como as empresas podem elaborar um bom planejamento de marketing? Henrique, hoje em dia, para a gente poder desenvolver um bom planejamento, a gente precisa de informação. Então, se a gente faz coleta de dados, se a gente realiza uma boa pesquisa de marketing, a gente tem essas informações para poder adequar isso ao nosso público-alvo. Maíra, quais são as etapas que a empresa pode adotar para fazer um bom planejamento de marketing? Pesquisa, primeira coisa, identificar o seu público-alvo, conhecer a concorrência e o mercado que esse produto vai ser aplicado. Professora Maíra, em muitos negócios tudo é muito dinâmico. Como as empresas podem escolher o melhor canal de comunicação para a apresentação ou exposição do seu produto ou serviço? Essa forma de encontrar o público-alvo e onde eles estão consumindo mais. Seja uma mídia tradicional, que pode ser o exemplo da televisão. Na televisão, a gente vai ter tanto a possibilidade da TV aberta quanto de uma TV fechada. Ainda tem uma outra possibilidade, eu estava lembrando de um caso, eu posso falar de maneira mais contextualizada, né? Tem um aluno meu que ele está desenvolvendo um trabalho sobre uma série chamada A Casa do Dragão. Não sei se vocês conhecem, mas parece que tem uma relação, inclusive, com Senhor dos Anéis ou Hobbit, alguma coisa assim. Pode dizer. Quem? Game of Thrones. Essa relação onde ele está estudando, ele quer encontrar esse público-alvo que consome essa série e como marcas que estão por trás podem fazer publicidade através da Casa do Dragão. E aí isso torna um produto que é consumido, conteúdo, na verdade, que é consumido, e as marcas acabam fazendo publicidade através de uma série. Então eu posso ter um público que neste caso é extremamente jovem, que está consumindo um conteúdo, que por trás a gente vai ter algumas marcas que acabam aparecendo e favorecendo o patrocínio de algumas ações. A gente tem esse público que consome esse conteúdo, mas a gente também pode ter um público de uma idade diferenciada. Se for um público mais velho, a gente vai ter esse público mais direcionado para mídias um pouco mais tradicionais. Porém, uma das coisas que a gente estava conversando aqui sobre um público mais velho, né, mais idoso, não consumir tanto, por exemplo, o TikTok ou o Instagram, eu acho que hoje em dia eles já conseguem consumir com mais facilidade. O que eu acho é que eles talvez tenham mais dificuldade de produzir conteúdo. Ou seja, eu posso ter 60 anos e consumir roteiro de viagem, gastronomia, dicas de beleza, e eu posso ter meus 60, meus 70 anos, mas talvez eu tenha hoje poucos produtores de conteúdo de uma idade mais avançada. Então a gente tem, porém, numa proporção, a gente vai ter um público mais jovem com algumas mídias, e eles se adequam melhor a essas mídias, portanto, a formas de comunicação, e a gente tem um público mais, vamos dizer assim, idoso, que tem uma relação mais familiarizada com mídias tradicionais. Como a televisão? Como a televisão, como o jornal. Rádio, por exemplo. E jornal impresso também? Também. Embora hoje em dia a gente tenha menos, né? Muito pouco, revista, né? Exato. Vamos encerrar o tema de planejamento de marketing e vamos falar agora sobre composto de marketing e suas modificações. Com a chegada de diversos sites de vendas online, as lojas físicas sofreram uma queda significativa de vendas presenciais. Como atrair novamente esse público para as vendas presenciais? Arthur,
Uma coisa que a gente vem vendo, até antes mesmo da pandemia, quando a gente pensa em comércio eletrônico, né? E depois, praticamente, essas vendas ficaram condicionadas à internet ou ainda às mídias sociais. E ainda hoje a gente tem muita venda sendo feita para vestuário, por exemplo, né? Tem uma determinada loja que eu nem sei se eu posso falar o nome da marca aqui, mas que desde a pandemia, a partir do momento que você deixou o seu contato na loja, porque você já era cliente, existe o envio de catálogo e existe sempre um oi, tudo bem, como você está? E o intuito é gerar relacionamento. Eu não sei se vocês viram CRM ou marketing de relacionamento na disciplina, ou se vocês ainda vão ver. Mas uma das coisas que pelo menos eu considero essencial é se você tem uma venda que está saindo da loja física e está indo de uma maneira recorrente ou predominantemente para o comércio eletrônico, para trazer esse cliente de volta, que muitas vezes eu tenho uma loja física na cidade, mas eu prefiro comprar na internet pela praticidade, né? Muitas vezes eu já sei o que eu quero, já sei o tamanho que eu quero, isso se for vestuário. A ideia é que você consiga gerar relacionamento, vínculo, fidelidade com esse cliente para fazer com que essa pessoa prefira uma loja física ao comércio eletrônico ou então a uma loja da internet. A ideia sempre se eu tenho relacionamento, se eu tenho um vínculo, se eu vou criando essa relação com o meu cliente ao longo das vendas, é muito mais fácil com que ele vá a uma loja física do que para a internet, para uma loja eletrônica. Comércio eletrônico, no caso. Isso poderia ser um meio para trazer o cliente até a loja. Na minha opinião, o relacionamento é o que é mais importante para você fazer com que essas vendas se tornem mais rotina. Porque necessidade, mesmo que ela não seja necessariamente necessária, né? Pode ser até um desejo, mas a minha necessidade de consumir o produto, ela vai existir. Eu sempre vou ter alguma necessidade, independente da razão que eu tenha. Se eu tenho vínculo, às vezes não é nem necessariamente com a loja, é com quem vende. Eu acho que, vou só dar um exemplo. Em que momento ou quantas vezes já aconteceu de uma pessoa comprar carro de um, sei lá, Volkswagen da vida, porque o vendedor ou aquela pessoa que eu conheço que melhor vende, que me traz benefícios, que eu gosto da forma com que ela me atende, muitas vezes faz com que eu vá comprar carro naquela concessionária ou o carro daquela marca. Isso pode acontecer também com outras empresas. Se eu tenho vou dar um exemplo da minha realidade, que eu sou mulher, salão. Se eu tenho uma manicure que ela me atende muito bem e ela está num salão X e eu gosto da unha, eu gosto da forma que ela me atende, eu me sinto bem atendida por ela e ela muda de salão, eu não sou leal ou o meu vínculo não é ao salão, mas a profissional, no caso a manicure. Então, esses exemplos que eu estou dando é muito para dizer o quanto vínculo e relacionamento é importante para fazer com que essa pessoa retorne ou compre numa loja física. Porque o diferencial de uma loja física, além de uma determinada estrutura, é quem me atende. É quem chega para mim para dizer o que você está precisando, ou então, oi Maíra, tudo bom? Porque já me conhece, já sabe o que eu gosto. A loja que eu ia falar no começo, eu vou falar aqui, depois se você quiser você edita e tira. É a Track and Field. É uma loja de vestuário de moda praia e moda fitness, de academia. Tem uma vendedora que ela já me conhece e ela já sabe qual é o padrão de roupa, né? Seja estampada, seja, enfim, liso, seja legging, seja saia, seja top. Ela já sabe o que eu gosto de consumir, porque eu tenho um padrão. Se eu tenho um padrão, é porque ela já me conhece. Ela sabe o que eu já comprei no passado. Então, quando eu chego lá para ser atendida, ela me trata da melhor maneira possível, porque acaba sendo um atendimento personalizado, de acordo com o que ela sabe que eu gosto. Então, ela coloca para mim ali à disposição produtos que ela sabe que são mais fáceis para eu comprar. Eu não tenho isso na internet. Então, o diferencial de uma loja física, no meu entender, e para conseguir atrair mais essa clientela, é gere vínculo com o seu cliente. A partir do momento que você vai gerando vínculo, vai fazendo com que essa pessoa tenha mais vontade para uma loja física e esqueça um pouco essa praticidade, que a internet ela é prática. Se vocês me perguntarem, muitas vezes eu compro na loja física por causa de uma menina chamada Isabelle, então eu sei o nome dela, dessa vendedora, porque a gente tem uma relação, mas muitas vezes eu também posso comprar na internet porque o site da Track and Field é prático, né? Eu sei o que eu gosto, muitas vezes pode estar numa promoção,
numa liquidação, eu vou comprar e eu não tenho que me deslocar até a loja, eu não tenho que provar porque eu já sei o meu tamanho, e eu não tenho que, inclusive, passar por alguns momentos onde a própria Isabela às vezes diz assim, e isso aqui, Maíra, você não quer? Isso aqui, Maíra, porque também existe a questão de eu vou colocar mais produtos para que ela esteja experimentando, para fazer com que ela queira comprar mais. E às vezes isso nem é tão legal assim, porque a gente fica sem jeito de dizer, não quero, não, isso aqui não estou querendo agora, não quero provar, ou então não gostei. Né? Então, muitas vezes a gente acaba indo também para a internet, isso eu estou falando de uma loja específica e de uma realidade que é, por exemplo, para vestuário, mas isso poderia servir com qualquer outra empresa. Né? Existe a praticidade do online, mas o presencial e a loja física, ela tem também um diferencial, é atendimento, é relacionamento. Relacionamento. É isso. O que vai fazer com que você se sinta de uma maneira um pouco mais satisfeita. Né? A internet ela não te possibilita isso. E fidelizar o cliente. O cliente. É mais fácil, né? Professora Maíra, como podemos dizer, a empresa pode desenvolver uma promoção para atrair o cliente para a venda de um determinado produto ou serviço sem que haja prejuízo de caixa? Se o produto ele já está em estoque e numa quantidade elevada, a ponto de não estar saindo, eu acho que a ideia principal é baixar o preço. A partir do momento que eu baixo o preço, mesmo mantendo minha margem de lucro, eu faço com que esse produto acabe sendo um pouco mais interessante. Mas a possibilidade de você dar ou um serviço ou um produto a mais para que esse produto seja mais atraente, no sentido dele ser comercializado, dele ser consumido e dele ir baixando no seu estoque para ele não ficar lá encalhado, é o ideal. O que eu acho é que alguns produtos são sazonais. E aí eu não sei muito bem o que se poderia fazer. Na minha opinião, acaba sendo um prejuízo. Vou dar exemplo. Se eu tenho produto de junino, o São João está chegando. Então eu vou ter, sei lá, vestido ou chapéu ou alguma decoração para um São João, uma festa junina. Depois que passa o São João, aquilo ali só vai ser vendido talvez no ano seguinte. Então, acaba sendo um prejuízo que a empresa vai acabar abarcando. Ou bota um preço muito baixo para ver se as pessoas ainda consomem. Mas consumir, na minha opinião, não com o intuito de usufruir ou de usar naquele momento, talvez para o ano seguinte. Isso acontece muito, vou dar um exemplo só para ficar um pouco mais fácil de entender. Réveillon. Muita gente usa roupa de cor branca. Uhum. Quando a gente fala de uma loja que está vendendo um modelo específico para consumir, né, para uma pessoa consumir uma roupa branca para romper o Réveillon, gente, se vocês forem comprar uma roupa branca, todo mundo sabe, em novembro e dezembro você vai pagar X pela roupa. Compre essa mesma roupa em janeiro. Tá pela metade. Né? Então, as pessoas necessariamente vão querer comprar aquela roupa para ainda usar? Não. Às vezes já é para você, de repente, usar no ano seguinte. Tem muita gente que usa roupas de Réveillon compradas praticamente 8 meses, 9 meses, 10 meses antes. Então, eu tenho essa questão. O produto ele acaba ficando porque ele pode ser um produto sazonal. Eu vou baixar o preço, mas não necessariamente ele vai ser vendido. No caso de uma roupa branca, pode acontecer. No caso de uma decoração para São João, já é mais difícil. Se a gente for falar em panetone, né, é um produto sazonal. Né? Se a gente for falar de ovo de Páscoa, é um produto sazonal. Comprar ovo de Páscoa no domingo de Páscoa, ele vai ser mais barato. Se você for lá na segunda-feira, depois que a Páscoa passou, é um produto que, se não for vendido, ele vai ser jogado no lixo. É um prejuízo que acaba sendo embutido pela própria empresa. E chegamos ao fim de mais um Pode Hablar. Queremos agradecer a presença e a participação aqui da nossa querida professora Maíra Vasconcelos. E eu queria agradecer o convite, Arthur, Henrique, Ramon e ao professor Pinon. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.